Então, tá gravando já? Vou. Todos estão vendo o slide? Sim. Não, perfeito, então. Agora sim. Eu não consigo ver vocês, mas a Dani, ela tá vendo, então, se precisar de alguma coisa, pode escrever no chat, que aí a Dani vê, ou se vocês quiserem falar, me fala, que aí a Dani tá me dando esse suporte, tá? Vamos começar então a nossa aula. Semana passada a Dani, né, deu uma introdução muito bacana pra gente sobre minha vida do livro, né, Uma Vida com Propósito, e o tema da aula foi a minha vida tem um propósito, né, então a nossa vida tem um propósito. E eu vou dar uma continuidade, né, a minha vida tem um propósito, tá, e agora? E então, como a gente sabe, a nossa aula é baseada no livro Uma Vida com Propósito, acabei de falar. Antes, desculpa, eu me apresentei. Para quem não me conhece, sou a Mariana, né? Eu estou envolvida na liderança da juventude também, como líder de célula. Estou também agora na IBD dos professores, né? Sou professora da IBD. Então, se você também ainda não tem uma célula, você é mais do que convidada a ter. Pode chamar a gente depois, pode falar comigo. Se quiser, eu passo meu número, a gente conversa. Se você ainda não tem uma célula, a gente direciona para uma célula, tá? E então a gente vai fazer nossa aula baseada neste livro, que é Uma Vida com Propósito. Esse livro, ele aborda várias coisas, né? E eu vou fazer um resumo dele, vai ser um resumo, assim, bem, né? Bem por cima, assim, mas eu vou destacar alguns pontos bem importantes no livro, que eu gostei muito. E quem não leu, não percam essa oportunidade, leiam este livro. É exatamente esse nome, Uma Vida com Propósito. Não percam esse livro é muito bom, ele é bem direcionado, assim, para que a gente possa realmente entender o nosso propósito de vida aqui na Terra, tá? Então, vamos lá. Tem PDF também. Tem PDF. Então, nós vimos a Dani, né, comentou, então, na aula passada que a questão não é você, então, né, a questão não é você, não sou eu, não somos nós. A questão é sempre Deus, é tudo sobre Ele, é sobre a honra, para a glória e o louvor de Deus. E também vimos que você não está aqui, você não é um acidente. Então, se algum dia nós pensarmos assim, o que eu estou fazendo aqui nessa vida, nesse planeta, nessa Terra, o que eu estou fazendo aqui? Não pense dessa forma, porque você tem um propósito. Então, nunca, se alguém fala assim, não foi planejado, quando alguém fala, né, se você escutar alguém assim, não foi planejado, é mentira, foi planejado pelo Senhor, o Senhor planejou a nossa vida, e Ele sonhou com a nossa vida, e nossa vida tem um propósito, tá? Então, bora continuar. Esse livro, ele mostra também que a nossa vida é dirigida por algo, né? Se a gente não tem uma vida dirigida por um propósito, a nossa vida vai ser dirigida por algo. E uma das coisas, né, que a gente tem que se atentar, uma das coisas que esse livro, ele comenta também, é que o que dirige a nossa vida? O que dirige a minha vida? O que dirige a sua vida? Né, é bom a gente sempre parar e pensar, falar assim, o que tem dirigido a minha vida se não for um propósito claro, se eu ainda não entendi o meu propósito, o que tem dirigido a minha vida? Podem ser os medos, né, às vezes nós temos alguns medos, e o medo, ele paralisa, né, a nossa vida, ele dá ele empaca a gente não consegue prosseguir em diversas áreas da nossa vida, né, inclusive, através desse livro, eu fui tratando com medo, né, medo de diversas ocasiões, em diversas situações, enfim. Temos o medo, às vezes nós somos dirigidos pela raiva, pelo rancor, né? Às vezes alguém fez alguma coisa pra gente, a gente se magoou com uma frase, uma brincadeira que uma pessoa fez, ou uma atitude que a gente não gostou, e aí, em vez de a gente perdoar essa pessoa, a gente fica remoendo esse sentimento de raiva, de rancor dentro da gente, e aí a gente não libera o perdão, e na Bíblia diz que nós devemos perdoar, né, uns aos outros, perdoar os nossos irmãos, e também quem, né, perdoar as pessoas, enfim.
E às vezes, se a gente não perdoa, a gente não tem liberdade, a gente não é liberto de algo, né? E se ter uma vida dirigida por raiva ou rancor, a gente nunca vai conseguir nada. A gente vai viver em função desses sentimentos, né? A nossa vida também pode ser dirigida pela culpa. Às vezes, nós fazemos alguma coisa para alguém, ou nossos pecados, enfim, e às vezes a gente fica se culpando e a gente não se perdoa, né? A gente acaba se culpando, né? E aí, às vezes, a gente vive em função de se culpar e a gente acorda e a gente acaba perdendo o gosto da vida, porque aquela culpa, ela vem ganhando espaço na nossa vida, então fica aí para a gente também avaliar se a gente tem se culpado, se a gente tem se perdoado também. A nossa vida pode ser dirigida por materialismo, por necessidade de ser aceito. Eu vou linkar esses dois. Muitas vezes as pessoas elas precisam ser aceitas por pessoas para se sentirem completas e elas acabam vivendo, né? Às vezes, gente, eu já passei por isso, a gente acaba vivendo em função de agradar as pessoas. Então a gente quer ter o celular do momento, o tênis do momento, a maquiagem do momento, o penteado de cabelo. A gente vive em função de agradar e para agradar a gente acaba se apegando às coisas fúteis, né? Então eu quero ter o carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um apartamento, uma carreira, e a gente esquece de que a nossa vida, ela não, a nossa vida aqui na Terra ela é temporária, né? Nós somos criados para ser eterno, e a gente tem que estar com os olhos fixos em Jesus. Tem um versículo na Bíblia, que é Colossenses 3:1, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, nós devemos procurar a nossa vida com os olhos fixos na eternidade. A gente tem que buscar, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz aqui reflete na eternidade. Deus, ele não vai perguntar o que a gente fez com a nossa carreira, com os carros que a gente ganhou, com a mansão, com o dinheiro. Deus vai perguntar o que a gente fez com a nossa vida que Ele deu, em razão do reino, né? O que a gente acrescentou no reino com a nossa vida. Então, não que seja errado nós desejarmos, almejarmos assim, ter carreira, a gente ter uma vida financeira estável, sermos prudentes com o nosso dinheiro, a Bíblia ensina isso também, isso não é errado, mas tudo que fica entre você e Deus é idolatria, e isso tira o seu foco da eternidade. Então, a gente não pode deixar que essas coisas dirijam a nossa vida. Também podemos ser dirigidas pelos nossos vícios, né? Às vezes nós temos um vício de mentira, um vício de fofoca, um vício de bebida, de drogas, e às vezes a gente não percebe, a gente acaba dirigindo, isso acaba dirigindo a nossa vida. Quando a gente tem vício de bebida, de drogas, essas coisas, é claro, né? Pô, eu bebo, eu uso drogas, né? Tipo, dando um exemplo, mas então isso é claro. Mas tem pessoas que têm vício de fofoca, vício de mentira e não percebe, né? Isso não é que isso está embutido nela. E isso dirige a vida dela de uma forma tão grande que ela acaba não percebendo. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas também, né? Para que isso não venha dirigir a nossa vida. Para que isso não tome o espaço por completo no nosso coração, na nossa mente. A gente tem que vigiar e tem que estar realmente focado com as coisas do alto. E na Bíblia diz, né, em questão dos vícios também, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, na Bíblia, esse versículo aqui de Romanos eu gosto muito, eu lembro que quando eu li ele a primeira vez, eu tive uma revelação, assim, para minha vida, eu tinha acabado de me converter. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não realize os desejos da nossa carne. A nossa carne é falha, é normal, a gente vai querer coisas do mundo, mas a gente também tem que lembrar que as coisas do mundo, as coisas da carne é morte. E para que a gente tenha que as coisas da eternidade, né? Nos posicionarmos diante disso. E se são essas coisas que dirigem a sua vida, então a gente não tem a vida dirigida por propósitos, né? E em Isaías 49:4, Isaías ele diz assim: tenho me fadigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor e a minha recompensa está com o meu Deus. Então, a gente acaba se cansando porque a gente é dirigido por coisas banais, né? Então, isso não vai nos gerar nenhum crescimento espiritual, a gente não vai crescer em sabedoria, a gente não vai crescer em graça. Então, às vezes, essas coisas que dirigem a nossa vida
elas vão nos cansar. E quando a gente tem um propósito, quando a gente é dirigida por um propósito, a nossa vida ela tem sabor, a gente consegue ver as coisas com mais clareza, a gente não perde o nosso tempo, a gente não perde o nosso dinheiro, a gente não perde, a gente não briga por qualquer coisa, a gente não se inculca, não fica pensando por qualquer coisa, a gente sabe por que nós estamos aqui, nós sabemos qual que é o nosso propósito, então a gente vai ter uma outra visão da vida, a gente vai ter uma outra visão do reino de Deus. Né? Então, por isso que a nossa vida, quando ela é dirigida por um propósito, ela é mais clara, ela é mais alegre, ela tem mais cor. E aí, nesse livro, ele fala, né, algumas coisas, e o que esse livro fala, né, ele fala sobre 5 propósitos que nós não podemos esquecer para quem é cristão, para quem é filho de Deus. O primeiro, vou falar cada um deles, obviamente, como eu falei resumidamente. Você foi planejado para agradar a Deus. Em Apocalipse 4:11, ele diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Por tua vontade elas existem e foram criadas. Então, por vontade de Deus, nós fomos criados, né? Deus, ele não precisava nos criar, mas ele escolheu nos criar. Então, se em algum momento você falou assim, a minha vida não tem significado nenhum, esquece. Porque Deus escolheu nos criar. Deus escolheu criar você, eu, ele, o Léo, o Luiz, o Kleber, a Dani, a Gabi, a Isa. Deus escolheu criar cada um de nós. Nós fomos planejados. E Salmo 139:13 diz: Tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Então, desde o ventre da nossa mãe, Deus estava ali tecendo cada músculo, cada parte do nosso corpo, porque ele planejou a nossa vida. Então, a nossa cor de olho, a nossa cor da pele, o nosso cabelo, tudo tem um propósito. Nada é sem propósito, né? O meu cabelo ser cacheado, o cabelo de alguém ser ondulado, ou ter o olho azul, ou ter o cabelo liso, o teu cabelo loiro, preto, tudo isso tem um propósito de Deus. E nós somos criados para o propósito de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra. E quando agradamos a Deus, né? Quando que a gente vai agradar a Deus? Quando o amamos acima de qualquer coisa. Esse é o maior mandamento da Bíblia, nós sabemos, né? Então, na Bíblia, em Marcos 12:30, esse versículo a gente acha em várias partes da Bíblia, né? Ele é citado muitas vezes por Jesus, inclusive. Marcos 12:30 diz: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse versículo ele é lindo, né? Ele mostra como que nós devemos amar o Senhor. Então, assim, é de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força. Então, assim, é tudo que você tiver dentro de você, toda a sua força, você use isso para amar a Deus. Porque não há nada mais lindo do que amar a Deus. Vocês estão acompanhando bem? Está todo mundo me ouvindo bem até aqui? Sim. Ok. Sim, mano, pode seguir. Então tá ótimo. Obrigada, gente. Isso é uma das formas de agradarmos a Deus. Agradamos a Deus também quando nos rendemos a Ele. Aqui eu vou juntar render também junto com adoração. A essência da adoração é quando nos rendemos completamente a Deus. Não é 99%, é 100%, download completo. Isso é também a essência da adoração. E por falar em essência da adoração, nós também agradamos a Deus quando o adoramos nas nossas atividades. Qualquer atividade que fizermos para louvar e glorificar o nome do Senhor, então nós estamos adorando a Deus. E a nossa adoração, ela nem sempre vai ser um benefício para nós. A adoração, ela serve para beneficiarmos somente a Deus, agradarmos a Deus. E quando a gente entende isso, a nossa adoração, ela é pura e genuína e nossa alma, ela fica leve, porque não há nada melhor que adorar a Deus, ao nosso Deus. E também a adoração, ela não é só um louvor, não é só aquele momento que estamos no louvor, né? A adoração é contínua, ela não é parte da nossa vida, a adoração é a nossa vida, né? Então, tudo que fizermos, nós podemos adorar a Deus e nos rendermos a Ele. Quando temos intimidade com Ele, então aqui, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós somos
formados no secreto, quando nós temos um momento de oração, de leitura da palavra, de meditar na palavra, nós vamos ganhando intimidade. Se eu estiver no meio da 25 de março, em época de Natal, e o Luiz gritar o meu nome no meio da 25 de março, eu vou reconhecer a voz dele, porque eu tenho intimidade com o Luiz. Agora, se eu não conhecer o Luiz e ele gritar o meu nome na 25 de março, naquela bagunça, eu não vou reconhecer a voz dele e vai passar batido. A gente só reconhece a voz de uma pessoa quando a gente conhece a pessoa. E a gente só tem relacionamento, a gente só tem intimidade com uma pessoa quando a gente conhece a pessoa. Então, nós temos que conhecer a Cristo quando nós estamos no secreto, orando, jejuando, conversando com Deus, ouvindo Deus falar, ouvindo Jesus falar, o Espírito Santo falar aos nossos ouvidos, e tendo a palavra de Deus como nosso manual, como nossa bússola, tá? Nós, quando usamos nossas habilidades, aqui é uma lição de casa, né? Aqui vocês vão, depois que acabar a aula, depois que a gente tiver nosso momento de discussão, de comentários, eu vou pedir que vocês peguem uma folha, um papel e listem todas as habilidades que vocês têm. Gente, não é questão de se achar. Nós temos habilidades, né? Então, sei lá, eu sou bom com português, eu canto, eu gosto de matemática, gosto de inglês, né? Quais são as suas habilidades? Eu sei dançar, eu sei pintar, eu sei compor, eu sei escrever, eu sei fazer trabalhos manuais, né? Eu sou bom em falar com as pessoas. Então, assim, cada um tem uma habilidade. E essa habilidade não está aí por acaso. Essa habilidade que a gente deu foi Deus para que você possa usar em prol do reino de Deus. Então, quando nós usamos as nossas habilidades que Deus deu, nós também estamos agradando o coração de Deus, nós também estamos fazendo Deus sorrir lá do alto. E quando confiamos e obedecemos a Deus, né? A obediência, ela é questão de fé. Então, se você tem fé, você vai obedecer o seu Deus. E obediência tardia, ela já é desobediência. É a mesma coisa, se o seu pai pega e fala assim, pega um negócio ali para mim, né? Traz aqui a mesa, traz, sei lá, traz o prato aqui para pia, não sei. Aí você fala, já vou, e você fica lá. E o prato lá. Isso já é desobediência. É quando o nosso pai fala, nós temos que ter confiança nele, nós temos que ter fé de que ele está cuidando das coisas. Então, às vezes, Deus vai te dar um direcionamento, e aos seus olhos, esse direcionamento, ele não vai dar certo. Você fala assim, não é possível que Deus está pedindo para fazer isso. Mas a gente tem que dar o nosso passo de fé. Então, nós temos que fazer, porque nós confiamos em Deus. Nós vamos obedecer, né? A nossa confiança está no Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, nós vamos agradar a Deus com fé e obediência. E antes da gente entrar nesse assunto, na questão de fé e obediência, a gente sabe que tem um centurião chegando lá em Cafarnaum. Quando Jesus estava chegando em Cafarnaum, tinha um centurião, e esse centurião, ele queria que o servo dele fosse curado. E ele falou assim, Senhor, né, meu servo tá paralítico, tá de cama, eu queria que ele fosse curado. E o Jesus falou assim, não, então vamos lá. Ele falou assim, eu não sou digno de que você entre na minha casa, mas se você falar uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. E na Bíblia relata que essa foi uma fé que surpreendeu Jesus. E Jesus nunca tinha visto uma tamanha fé como essa. Então, são nas pequenas coisas, né? A gente tem aquela fé sobre do grão do tamanho do grão de mostarda. A segunda parte o segundo propósito da nossa vida é fazendo parte da família de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos membros da família de Deus. Efésios 2:19. Fazendo parte da família de Deus, quando nós colocamos nossa fé em Cristo Jesus, nós somos adotados por Deus. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, né, que nós nos batizamos, nós nascemos de novo e nascemos para a família de Deus. E quando nós fazemos parte da família de Deus, né, em Gálatas 3:26, tá lá, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quando nós fazemos parte da família de Deus, tem uma característica que a gente deve exalar para as pessoas, nós temos que mostrar essa característica com toda certeza para o mundo afora, por onde passarmos, que é o amor, né? Quando nós somos parte da família de Deus, como nós temos a nossa família eclesiástica, a gente tem que demonstrar o amor. E Jesus falou aos seus discípulos, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35.
Então, imagina só, a gente está num evento, numa feira, a gente vai participar de uma feira, a nossa igreja vai participar de uma feira, e, né, e a gente está lá organizando, trabalhando num projeto juntos, e aí as pessoas passam assim pela gente, olha a gente brigando, se matando, se catando, eu puxando o cabelo do Luiz, eu socando o Kleber puxando meu cabelo. O povo olha e fala assim, gente, esse povo é isso, esse povo é da igreja? Então agora nós temos que amar os nossos irmãos, nós temos que amar a nossa família eclesiástica, né? Quando nós temos que cuidar da nossa família eclesiástica, a gente não pode simplesmente, não, aquela pessoa ali é muito difícil, não vou lidar com ela. Não, gente, a gente tem que saber viver em amor, né? E amor, muitas vezes, não é o que nos traz benefício. Amor é sem trazer benefício. A gente tem isso como exemplo Jesus. Jesus é o nosso exemplo maior, né? E fazer parte da família de Deus inclui viver em comunhão, cuidar dos relacionamentos e fortalecer a comunidade. Aqui, a gente vai falar no sentido de que, quando a gente vive em comunhão, a gente tem que ter uma comunhão sincera, intimista, né? A gente tem um grupo de amigos em que a gente possa confiar, em que essa pessoa possa confiar em nós, né? Nós temos nossos amigos em que eles querem abrir o coração, querem falar, e eles encontrarem em nós um refúgio, né? Que a gente não vai sair espalhando o segredo deles, ele quer fazer uma confissão de alguma coisa, a gente tem que ver na gente, falar assim, não, esse cara eu posso contar, esse cara eu posso conversar, porque, pô, eu sei que ele não vai contar para ninguém. E às vezes a gente pode encontrar isso nas células, na EBD, nós sermos realmente uma família, né? Nós temos aqui o nosso grupo, e a gente conhecer uns aos outros, saber da vida um do outro, no sentido de, não, pô, ela vai prestar vestibular, vamos orar pela vida dela, ou tipo, o Marcos trocou de emprego, ele tá no emprego melhor agora, glória a Deus, vamos orar por ele. Então, a gente ter essa comunhão sincera, né, cuidar da nossa comunidade. E não, às vezes a gente está num projeto e a gente não sabe viver com as diferenças dos nossos irmãos, né, a gente sabe que nós somos diferentes um do outro. Imagina uma igreja cheia só de Mariana. Gente, Deus o livre, eu não ia me aguentar. Então, a gente tem que saber viver com a diferença um dos outros, suportar uns aos outros em amor. E um sentimento sincero, não é que tipo assim, ai gente, lá vem, o cara só murmura, não aguento trabalhar com esse cara. Talvez ele só murmura porque nenhum irmão teve compaixão, nenhum irmão teve tempo de amá-lo e falar assim, irmão, não murmura, isso não vai trazer bênção para sua vida. Então, às vezes ele só murmura porque ninguém amou aquele cara. E você pode ser essa pessoa. Ou você vê uma pessoa fazendo fofoca, você fala assim, cara, não é legal, eu não quero participar da fofoca. Você também, você como filha de Deus, a gente como família, né, não vamos ficar espalhando isso. E a gente ser aquela pessoa onde, se a fofoca chegou, a fofoca acaba na gente, a gente não espalha, né, e não tem essa de, não, deixa eu só fazer um comentário, não, gente, é fofoca, não tem essa, né, então a gente tem que vigiar, a gente tem que cuidar da família de Deus, porque é através do nosso amor uns pelos outros que o mundo vai olhar, o mundo afora vai olhar e falar assim, nossa, eles têm uma coisa diferente, né, eles se amam, nossa, poxa, deu carona ali pra pessoa, a pessoa deu carona para ela, é o posto da casa dele, ele foi lá e levou, deu uma carona, sei lá, até o ponto, levou até a casa dele, poxa, que legal, né, é sincero, as pessoas têm que ver isso quando falam da igreja, né, e não o que, sei lá, o que as pessoas, quando falam em igreja, as pessoas já se assustam, não, as pessoas têm que falar em igreja, pô, lá eu vou encontrar refúgio, porque eu sei que lá eles têm amor de verdade. Então, é isso que nós temos que mostrar quando nós somos a família de Deus. E uma das características também de cuidarmos do nosso relacionamento é tempo, né? Quem aí já fez aí o teste das 5 linguagens do amor, tempo de qualidade, ó, tá ganhando, viu? Porque quando você dá seu tempo para alguém, você também tá amando essa pessoa. Vamos continuar. E aí você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. E aí, em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quando nos convertemos, a gente já falou disso, numa outra aula que eu dei, a gente falou sobre passarmos um processo de mudança, né, sobre aquela questão de a gente mudar, de Deus, né, a gente adquirir as características de Deus, de Jesus, a gente ser parecido com Jesus. Então, isso continua, né? As pessoas devem olhar para nós e falar, pô, essa pessoa
ela me lembra alguém, nossa, ela é da igreja, né? Ela é da igreja, pô, ela é diferente, ela tem alguma coisa diferente. Olha só, cara, ela é mansa, ela é, né, ela tem compaixão, ela fala de uma maneira humilde e tal. Então, as pessoas têm que ver essa característica em nós. A gente tem que trabalhar para que isso seja frequente, né? Não só quando a gente quer, isso deve estar embutido no nosso caráter. E com isso, e cada vez que nós vamos adquirindo a personalidade de Cristo, a gente vai crescendo. Deus não quer que continuemos como criança, Ele quer que nós crescemos, que nós sejamos cristãos maduros, né? E a maturidade, ela não é uma coisa que vem de uma hora para outra. A maturidade, ela vem com o tempo, vem nas situações que a gente vive, né? A nossa história de vida, ela vai formando o nosso caráter, a nossa identidade, a nossa personalidade e a nossa maturidade, né? E na palavra de Deus diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levando de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando nós somos maduros, a gente sabe que o nosso exemplo é Jesus. Não é as doutrinas, tipo assim, nosso pastor fala alguma coisa, aí vem uma pessoa e fala outra, você fala, será que é verdade? Será que não é? Não, quando a gente é maduro, a gente é posicionado, a gente sabe o que é verdade, a gente sabe o que é certo, o que é errado, a gente sabe o que é sim, o que é não, a gente não precisa ficar que ninguém fique, né, nos conduzindo, muito pelo contrário, a gente cresce, amadurece, se posiciona e a gente vai lá e ajuda o irmão que está chegando, né, não tem como ser uma igreja de berçário, não, a igreja ela tem que crescer, amadurecer, ser firme, ser sólida, né, e vamos amadurecer quando, né, tipo, qual que é o segredo? Não tem segredo, gente, nós vamos amadurecer se a gente saber lidar com as dificuldades e as tribulações. No meio do deserto, como a gente costuma chamar, no meio dos obstáculos que a vida aqui, que a gente acaba encontrando no percorrer do caminho, a gente deve parar de murmurar, resmungar, questionar Deus. A gente pergunta qual que é o propósito. Deus, o que eu vou aprender com o que está acontecendo na minha vida agora? Mostra para mim, deixa ser claro. E você se posicionar, e não ficar sentado e chorar, não, caminha, vai embora. Pega as coisas que você tem para resolver e resolve. Se você chorar, não vai resolver. Né? Quer chorar, chora. Né? Se tranca no quarto, chora no colo de Deus. Pode chorar, mas não fica parado. Né? Então, a gente tem que saber lidar com as dificuldades, com as tribulações, ter resiliência, que é o que a gente falou numa aula passada, né? A resiliência ela também é uma característica de uma pessoa madura. Então, a gente tem que saber lidar com essas coisas. Entender que a palavra de Deus é a nossa bússola. Gente, a palavra de Deus ela não é um livro que a gente abre para fazer pedido, não é revista Avon. A Bíblia, ela é nosso manual. E uma frase que o Léo gosta muito de falar também não é que Deus não está falando com você, é que a sua Bíblia está muito fechada. Na verdade, ele ouviu isso numa pregação, não foi, Léo? Isso, do Cláudio Duarte. Isso, ele fala sobre isso. Então, na palavra de Deus é onde Deus fala ao nosso coração. Então, nós temos que sim ter momento de leitura na palavra e ler, não é ler, tipo, completei 5 capítulos, não. É ler, é meditar, é estudar, sem pressa, é refletir naquele versículo, é voltar ele no dia seguinte, falando, mas o que quer dizer aqui? É buscar uma pessoa para também para, você entendeu o que está escrito aqui nessa parte da Bíblia? Você consegue me ajudar? É orar pedindo para que o Espírito Santo se revele através da palavra. Então, quando você for ou começar a ler a Bíblia, ore para que o Espírito Santo esteja com você, para que o autor da obra esteja com você, né? A Bíblia é o único livro onde o autor ele está com a gente. Então, ore para que esse momento aconteça, para que você possa ter a revelação divina aqui da palavra de Deus. E tenha a Bíblia como realmente seu direcionamento, sua bússola, tudo que foge da palavra de Deus. Então, não serve para mim. O que está na palavra de Deus é a minha verdade, é o meu alimento espiritual, e é isso que eu tenho para minha vida. Quando vencemos nossas tentações, né? Lembrando que devemos deixar claro que Deus não nos tenta. A tentação revela apenas o que já está em nosso coração. E isso tem muito a ver com os vícios lá na frente, né? Então, às vezes, você fala assim, aí eu não quero fofocar, mas vem uma irmã comentar, não, amada, é Deus me provando. Não, Deus não está te provando, né? Se isso está no seu coração, é óbvio que você vai ficar tentado em fofocar, porque a fofoca já está no seu coração, né? A mentira, né? Jogo, essas coisas, enfim, os vícios, né? Que a gente tem. Então, a gente tem que vencer. E quando a gente vence
tendência, quando a gente decide não ser tentado, quando a gente não decide cair nessa tentação, a gente amadurece, né? Cada escolha certa que nós fazemos é cada vez mais que a gente vai crescendo e vai adquirindo a personalidade de Deus. E quando começa a ter um pensamento mais altruísta, né? Pensar mais nos outros, não somente em nós. Criança, quando um bebê, acho que a gente já falou disso aqui alguma vez, ou já ouvi em algum lugar, mas assim, quando a gente vê um neném chorando, o que ele quer? Ele quer ser amamentado, né? Tá com fome, o que ele quer? Ele quer que alguém alimente ele, então ele vai ficar chorando até ser amamentado. E ele não vai pensar se a mãe consegue dar ou não, se é horário, se não é, se ela pode fazer a mamadeira ou não, se tem gente. Ele não vai pensar nisso, ele só quer que dê a mamadeira dele. E a gente não pode ser assim. A gente tem que começar a pensar nos outros, falar assim, por que essa pessoa age dessa forma? Será que é porque ela tá passando por alguma coisa? Ou não, né? Às vezes a gente olha assim pra pessoa e a gente fala, lá vem, a pessoa não para de falar, no saco, só resmunga, critica tudo, não consegue dar uma palavra de incentivo. Mas por que ela não consegue dar uma palavra de incentivo? Será que é porque talvez ela nunca recebeu isso na vida, ela nunca recebeu carinho, ela nunca recebeu amor, nunca recebeu afeto. Então, nós temos que pensar nos outros, né? Pensar no que está acontecendo na vida do outro. Não só pensar, sabe? Às vezes a gente tem que parar de a gente ser a pessoa que pede ajuda e a gente ser a pessoa que ajuda, né? Então, às vezes a gente só quer que ai, pastor, me ajuda. Ai, meu Deus, nossa, eu tô passando por isso, é difícil. Tá, mas para de resmungar. Tem outras pessoas passando por outras situações, né? Às vezes, a nossa dor, ela é curada quando a gente cura dos outros, né? Então, a gente tem que pensar um pouco mais nisso, né? Ter compaixão, ter misericórdia com o próximo. Vamos lá, você foi moldado para servir a Deus. Peraí. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Quando a gente fala em servir, a palavra servir já nos direciona para milhares de pensamentos, milhares de versículos. A gente tem diversos exemplos sobre servir, e é muito bacana que a gente tenha isso em mente, porque ser servo, né, também é ter uma das características de Jesus. Jesus, ele foi servo, mesmo sendo Senhor. Então, uma coisa é fato. Servimos a Deus quando servimos aos outros. Então, a maneira de você querer servir a Deus é servir o teu próximo. E Jesus, ele deixou isso bem claro. E aí, no livro, ele lista as características do verdadeiro servo. Disposição para servir. Disposição para servir, gente, é a mesma disposição que a gente tem para ir para Disney, tá? Então, acordou 6 horas da manhã para ir para Disney? Vamos acordar 6 horas da manhã para abrir a igreja, para ajudar a montar lá, não sei, o festival de inverno. É disposição. É a gente ter um coração disposto. Né? Você pode falar assim, você está pronto? Como o Thiago fala, eu não estou pronto, eu estou disposto. Ter disposição já é uma grande valia. Atentos à necessidade, a gente tem que ficar de olho, porque às vezes a gente fala assim, nossa, aquele ministério dali da igreja está precisando de alguém, sei lá, para segurar a câmera, sei lá, na hora da gravação. Pô, posso segurar a câmera e tal? Ficar atento no que os seus irmãos estão precisando. Pô, aquele meu irmão ali, ele, sei lá, sofreu um acidente de carro, tá chovendo, ele não tem carro para ir, ele vai a pé, deixa eu oferecer uma carona para ele. A gente fica atento às necessidades de todos à nossa volta, não só a nossa necessidade, não só pensar em fazer o melhor que pode, que tem na mão. Então, a gente fazer o melhor. Às vezes a gente olha e a gente fala assim, cara, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa capacidade para fazer o que eles estão pedindo ali. E às vezes a gente está precisando de gente e as pessoas olham e falam, tem que ser pastor para fazer isso, tem que ser missionário. Não, se você, sei lá, se você já tem 2 mãos para, sei lá, ajudar a levantar uma caixa, vai, né? Você faz... Oi, pode falar? É interessante você falar desse ponto aí. E o servir a Deus, o servir é um dom nosso. Não precisa ser só do pastor, do presbítero, eu, assim como o diácono, entendeu? Todos nós fazemos parte da igreja, entendeu? Exato. E pessoas são abençoadas dentro de um culto, às vezes, por um abraço. Exato. Nós temos vários testemunhos dentro da igreja que a pessoa
ela entra da igreja ela não tem esse contato familiar, mas Deus trabalha com isso. O momento lá de quando o pastor que está lá falando sobre visitas lá, querendo conhecer os visitantes, coloca as pessoas lá de pé. Pô, é o momento de ir lá e abraçar vocês como jovens, né? A minha fase dos 4.0, né? Mas tem mais essa interação. Olhar uma jovem e abraçar, fazer um contato, ou pode ter uma reunião aí, uma EBD, uma célula, aí Deus vai começar a trabalhar. E no livro, ele mesmo que ele fala assim, não é preciso... O livro é excelente, já li. Hã? O livro é excelente, já li várias vezes. E esse livro, ele fala também, assim, que, às vezes, o servir é você ajudar a juntar as cadeiras no final da reunião, né? Às vezes teve uma reunião, vamos supor, a gente só lá no 8º. Aí a gente, na noite do filme lá com os jovens, adolescentes, os adultos participaram de uma reunião, não sei. Às vezes, você servindo, ajudando a colocar as cadeiras no lugar, empilhar as cadeiras, né? E tem coisas que a gente não precisa ter uma qualidade, uma característica específica. Essa é questão de caráter mesmo. Servir também é questão de caráter também. E se dedica em todas as tarefas propostas. Então, por exemplo, às vezes a gente tem a mania de dar prioridade para algumas tarefas, né? Fala assim, não vou nessa reunião, que esse projeto aqui é mais tranquilo, não tem problema, eu vou na reunião naquela ali. Não, se você se propôs, se você se falou assim, não, eu vou participar, então se dedique, faça com excelência, né? Tenha como Jesus, aquele, né, que agiu com excelência, tenha José, que agiu com excelência, então é fazer o melhor em tudo que nos formos proposto. São fiéis ao seu ministério, né? Então, nossa, tem um erro aqui, mas tudo bem. A gente tem que ser fiel ao nosso ministério. Então, assim, o Davi é diácono, o Léo trabalha lá na mídia, eu, o Luiz, o Léo, a gente tem a liderança de célula, então nós temos que ser felizes ao nosso ministério, né? A Dani aqui na IBD, eu também na IBD, a gente ajudar os que estão no ministério, a gente ajudar o nosso ministério, a gente não ficar preocupado com o que outra pessoa está fazendo. Então, às vezes, vamos supor, a Dani aqui, a Dani é a líder da IBD, e às vezes eu fico olhando e falando assim, ó lá, o outro professor, Dani, ele não está fazendo direito. Não, olha para você, faz o seu, deixa aqui ali, quem tiver que corrigir, vai corrigir, mas se preocupe com o que você está fazendo, não com o que o outro está fazendo, né? A gente tem que olhar para nós e se preocupar o que eu posso fazer de melhor, né? Onde eu posso ajudar o meu ministério a crescer, certo? E mantenha a discrição. Gente, manter a discrição é aquela coisa, né? O que você faz para uma pessoa não precisa da atenção dos homens, precisa da atenção de Deus. Quem aqui já conheceu uma pessoa que ela faz para se mostrar? Já conheceram alguém assim? Ela precisa do reconhecimento, ela faz porque, olha, eu que fiz, foi eu que levei lá, fui eu que peguei, comprei. Mari, tem gente que aceita pelos outros. Exato. Fala, Dani. Oi, Dani. É interessante isso, né? Tem gente que tá, assim, tem uma situação, eu preciso de ajuda aqui, quem pode ajudar, vem aqui, ou levanta a mão. A pessoa vai, mas ela já vai olhando de lado para ver se os outros estão olhando que ela tá lá, do tipo, ei, né? Ai, gente. Né? Do tipo, e aí, né? É isso aí, então conta comigo, mas, tipo, já vai de lado, assim, né? Sim, ou ela vai, vamos supor, ela vai até você já avisando todo mundo. Peraí que eu vou ajudar aqui, ó. Já vai apontando, né? Tem pessoas que fazem isso mesmo. E às vezes a gente faz pegadinha, né? Você não fala o que é, você fala, preciso de uma ajuda. Aí quando você fala para a pessoa, aí a pessoa vai. Aí quando você fala o que é, a pessoa faz assim, tipo, na hora, né? Não, tipo, eu passo, né?
Então, assim, a servir também quando convém, né? A gente tem pessoas que têm essa questão. Eu já tive isso também, né? Logo no meu começo de convertida, eu já fui muito confrontada com servir. Esse versículo que eu coloquei no começo, ele trouxe um confronto para minha vida e que Deus me botou no meu lugar, né? Que a gente já fala, eu vou ser missionário das nações, o Parque, o Iraque, o Irã, eu vou para tudo. E aí Deus fala assim, Mariana, serve na sua igreja primeiro, né? Depois a gente conversa sobre isso, mas até agora eu não te vi servir. E Deus me trouxe esse confronto, me colocando no meu lugar, e aí foi quando nossa. E é muito bacana isso, assim, a gente ser tratado disso, a gente ter uma experiência como essa. Você foi feito para uma missão. Então, aqui acho que a gente já está chegando no final. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. João 17. Aqui vou dar uma dica. Quem quiser ler, quem quiser não, né? Leiam João 17. João 17 é a oração de Jesus, pouco antes dele, né, ser entregue e tal. E essa oração de Jesus, a gente se vê nela. A gente se vê como resposta da oração de Jesus, né? Então, leiam João 17, é maravilhoso esse versículo, esse capítulo. Você foi feito para uma missão. A palavra missão tem por sua raiz no latim para remeter ou enviar. Então, aí a gente já foi enviado. A partir do momento que a gente entende que Cristo é nosso suficiente Salvador, a gente já entende nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, né? No livro, ele tem um versículo que eu gostei muito. Seu ministério é seu serviço junto aos que creem, e sua missão é seu serviço aos que não creem. Faltou um E ali, eu acho. Faltou um E. Então, nosso ministério dentro da igreja, então a gente vai servir junto com os nossos irmãos, né? Vamos trabalhar nos projetos missionários, vamos ajudar no berçário, ajudar no demais, ajudar na EBT, na célula, né? A gente vai ajudar junto com os nossos irmãos, vai ser útil, vai servir ali o ministério da maneira que a gente puder, no nosso alcance, fazer com excelência. E aí, quando a gente está fora da igreja, a nossa missão, então, é falar do amor de Jesus. Vão ter pessoas que vão ter missões específicas, isso é claro. Então, assim, eu tenho uma facilidade em falar inglês, eu tenho uma facilidade, eu canto muito bem, eu componho músicas. Então, através da sua música, através da sua voz, Jesus vai alcançar as pessoas. Então, assim, tudo que a gente foi feito para um propósito, de cumprir o propósito de Deus, que é anunciar o evangelho a toda criatura. Então, por exemplo, você vê pessoas cantando, você vê pessoas pregando, você vê pessoas com ministério infantil. Então, essas pessoas têm uma missão específica. Aquilo que queima no seu coração, aquilo que comove o seu coração, é onde Deus quer te usar, tá? Então, prega o evangelho por onde for, e seja Jesus na vida das pessoas. Como o Davi disse, um abraço. Você foi Jesus na vida dessa pessoa, um abraço. Um dia eu escutei um cara, eu peguei um Uber, né, e o Uber era crente, e aí a gente, né, crente já se reconhece, né, já começa a conversar, já começa a falar o crentez e tal. E aí a gente estava conversando, né, e aí ele falou assim que um dia chegou uma pessoa na igreja e ele orou por essa pessoa, fez oração, a pessoa, né, segurou firme na mão dele e tal, e no final ele abraçou a pessoa. E aí ele falou assim que a pessoa que recebeu a oração falou assim, esse abraço foi maravilhoso, esse abraço me trouxe alívio para a alma. Então, às vezes, é um pequeno gesto, é um abraço, é um oi, é um bom dia, é um como você tá, e a gente vai ser Jesus na vida dessa pessoa. E o seu testemunho de vida é uma forma de falar do amor de Jesus. Então, assim, tudo que aconteceu com você é um propósito, para que você possa alcançar pessoas que talvez passaram pela mesma situação que você. Então, às vezes, a gente olha assim, as pessoas pregando o evangelho, e você fala assim, nossa, pensa assim, vai pegar alguém na igreja que não nasceu em um berço cristão, né? Vou usar aqui a Isabela não está aqui para se defender, eu vou usar a vida dela. Eu e a Bela, nós somos amigas, eu e a Isabela, eu fui disciplada pela Isabela logo quando eu me converti. A Bela, ela cresceu na igreja e eu estou há 5 anos convertida. Então, assim, a pessoa que se converteu, sei lá, agora, pode ser que eu consiga entender mais pela minha história de vida do que a Bel, ou de que
há muito tempo, entendeu? Então, assim, tudo para Deus tem um propósito. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, está enfrentando alguma coisa, entenda que isso tem um propósito. E às vezes esse propósito é para que através da sua vida pessoas sejam salvas porque estão passando pela mesma situação que você. Então, o nosso testemunho, ele foi feito para esse propósito, para que através de nós vidas sejam alcançadas. E a gente só vai conseguir ser Jesus na vida dessas pessoas, a gente só vai conseguir dar um bom testemunho do amor de Deus se a gente for tratado e ter ciência de todas as outras coisas. Entendeu? Então, não tem como eu ser Jesus para uma vida de alguém pensando só em mim, ou tratando a minha família eclesiástica de uma maneira indiferente, não tem como. Né? Então, nós temos que sempre testemunhar o amor de Jesus. Essa é a minha aula. Deixa eu finalizar aqui, dar um ESC aqui, de compartilhar. Mas só para finalizar aqui, mas é isso, né? A gente só vai conseguir, então, cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida se nós formos moldados, nós somos tratados, nós passarmos por tudo aquilo que o livro falou, por todas essas etapas, né? Então, primeiro você entende o seu... Peraí. Então, muitas vezes, quando você entende que você não tem uma vida insignificante, que você não é um acidente, já é um bom começo, porque então você entende que a sua vida ela tem propósito e ela foi planejada pelo Criador dos céus e da terra, né? E é isso. Eu vou parar e a gente vai fazer os comentários, tá bom? Ok. Peraí. Beleza.